Olá! A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e Interesses dos Pequenos Agricultores em Assentamentos de Terra foi criado por iniciativa do deputado Sargento Nery, do Patriotas, e já conta com um grupo de 22 parlamentares apoiando a causa. Estima-se que os pequenos agricultores sejam responsáveis por 1/3 da produção de alimentos no mundo. Essa produção gera riqueza e desenvolvimento. Por isso, a preocupação da Frente Parlamentar para que os produtores de São Paulo tenham ainda mais força nesse mercado. No Conexão Legislativa de hoje, recebo o autor da proposta da Frente Parlamentar, o deputado Sargento Nery. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Melissa. Quero te cumprimentar pelo programa. Parabéns. Os bastidores, quero cumprimentar o Santos, que é um veterano aqui na casa. Sem eles nada acontece, né? Então, parabéns aí pelo trabalho da Assembleia, da TV Assembleia, né? Sim, a gente está aqui para justamente fazer essa divulgação importante dessas ações que os parlamentares têm feito em benefício da população, e essa, com certeza, é uma delas, deputado. Eu queria que o senhor falasse como surgiu a Frente Parlamentar, como é que essa ideia está sendo construída aí, o senhor junto com os demais parlamentares. Olha, o que você pontuou no início da matéria é importantíssimo, né? Tem um dado que diz que cada 10 pratos no mundo, 7 têm produtos brasileiros. Se 1/3 disso é dos pequenos agricultores, nós estamos falando que de cada 7 pratos, pelo menos 2 são de pequenos agricultores. Então tem uma importância imensa. Mas a Frente Parlamentar surgiu por eu acreditar que o pequeno agricultor, que são aqueles assentados, né, no caso dos assentados, tem o direito e tem que ter a propriedade do imóvel, a titularidade, não só a posse. Então começou e surgiu na reforma agrária do Estado de São Paulo, esse interesse e esse pedido. Nós não podemos mais deixá-los como manobra política, massa de manobra, que eles sejam usados politicamente. Nós precisamos resolver esse problema, dar a chave da propriedade para ele e falar, olha, vá produzir para o mundo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o quanto essa parcela de produtores contribui para a economia do Estado. O senhor acabou de dar um dado importantíssimo para a gente, que é a cada 7 pratos, 2 vêm dos produtores. Então, quer dizer, há um volume significativo aí dessa produção deles movimentando a economia do Estado. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque essa troca, digamos assim, da propriedade para eles tem também uma contribuição. O Estado também ganha, né, com isso. Com certeza, Melissa. Olha só. O Estado de São Paulo ele é muito denso e geograficamente ele é um estado muito complexo, ele é muito grande. Então nós não podemos só olhar como uma economia macro estadual. Nós precisamos pensar muito nas regiões. Então o pequeno agricultor ele tem uma importância muito grande em suas regiões, não só na parte econômica, mas também na parte social como empregos, né? Então ele movimenta ali o supermercado, ele movimenta a quitanda no Hortifrutis, ele movimenta a feira livre. Então, tem uma importância econômica regional muito grande. E é o que nós precisamos fomentar aí a parte regional em termos de agricultura familiar. Vale a gente até fazer um destaque para isso, né, deputado? Porque muitas vezes esses produtores têm ali uma empresa familiar mesmo, né? Ou uma pessoa produz e toda a família fica envolvida ali na colheita daquela produção e naquele negócio. Mas isso não fica restrito só àquela família, porque, como o senhor muito bem observou agora, a gente tem os supermercados que absorvem essa demanda, tem o próprio motorista que vai levar a carga, enfim, tem uma cadeia produtiva aí relacionada com eles, né? Olha que interessante. Geralmente trabalha o pai, a mãe, os filhos nessa produção, desde o plantio à colheita, né? E fora outros trabalhos que na propriedade rural demanda, né? Como conserto de cercas, né? E tudo mais. Então é um trabalho de segunda a segunda, sem férias. Por isso que eu defendo a titularidade dessa propriedade. Tem que ter a titularidade. Mas nessa cadeia produtiva, eu trabalhei já no varejo. Então, se você pegar o supermercado, hipermercado,
Se você vê o setor de hortifrutis, movimenta muito funcionários, né? Expositores, pessoas que trabalham no depósito, recebimento de carga. Então, não é só no supermercado também. Nós temos os restaurantes, então, que servem alimentação, trailers de lanches que compra diretamente do agricultor, compra o alface, o tomate para fazer os lanches. Então, esse setor gira muito a parte social de emprego, né? Então, nós precisamos cada vez mais dar a oportunidade desses pequenos produtores ter como fazer investimento, ter como buscar recursos, e só consegue isso com a titularidade da terra. Se não tiver a titularidade, ele não consegue nada. Uhum. Por isso que eu venho batendo e frisando isso, né? Sim, sem dúvida. É um passo muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento, porque, em geral, são pequenas propriedades, mas nada impede que eles possam crescer. Afinal de contas, eles têm toda a experiência da terra, né, do cultivo da terra. Mas, olha, você falou uma coisa, eu conheço bem esse trabalho, porque eu também sou um pequeno agricultor, então eu conheço bem. Se você pegar uma propriedade aí de 100 alqueires, né, o proprietário tem maquinários, hoje modernos, né, não tirando o mérito do trabalho dele, mas ele consegue ter um apoio tecnológico, ele consegue ter um agrônomo, um veterinário. O pequeno agricultor, com 5 alqueires, parece uma imensidão para ele cuidar, porque é só ele, o filho, e muitas vezes a ferramenta é uma enxada. Uhum. Ele não tem trator, ele não tem tecnologia. Então é um trabalho desgastante, é um trabalho muito difícil, e por isso que nós precisamos cada vez mais ter investimentos a essas famílias para que eles possam realmente ter uma facilidade na produção. Deputado, o senhor falou sobre a questão da propriedade. É esse o maior problema deles? Existem outras questões aí que, por exemplo, com a posse da terra, eles poderiam superar? A questão, por exemplo, de investimento? Olha, são N os fatores, né? Por exemplo, eu visitei alguns assentamentos, né, de pequenos agricultores. Eles se queixam muito do tratamento que o ITESP dá e o INCRA dá. Isso é uma coisa que nós precisamos estar atento. Eu, como deputado, estou atento. Eu espero, no mínimo, que o ITESP e o INCRA façam o seu papel de apoio e não de massacre aos pequenos agricultores que estão nos assentamentos. Essa é a maior reclamação. A falta de educação desses funcionários, o maltratamento, não é isso que nós esperamos do ITESP e também do INCRA. É claro que eu não presenciei, então eu não posso comprovar, mas há uma reclamação contundente sobre isso. Nós precisamos sim ter a titularidade, dar a titularidade da propriedade, porque há anos eu vejo esse setor ser escravizado em manobras políticas. Então fica, olha, você vai ficar 10 anos na terra e você vai receber a titularidade. Olha, você vai ficar 5 anos, você vai receber a titularidade. E fica essa massa de manobra. Precisa acabar com isso. Eu na discussão aqui na casa, eu disse, deveria dar a titularidade com 180 dias após a aprovação do projeto. Chegar para o proprietário e falar, olha, a terra é tua, vá produzir, vá procurar recursos para realmente você fazer com que aumente a sua produção. E não usá-los como uma manobra política, né? Muitas vezes, alguns setores ideológicos usam eles para favorecer um partido ou outro, um candidato ou outro. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos tratá-los como produtor, como pessoas técnicas e que realmente façam o trabalho que precisa ser feito para alimentar o mundo, né? Deputado, a posse dessa terra poderia trazer uma segurança para eles, para o trabalho. Até eu fico aqui imaginando, e o senhor me corrija por gentileza se eu estiver errada, que as pessoas trabalhando nessa terra, que não tem essa posse, ela fica sem conseguir dormir, literalmente, sem saber se amanhã vão perder tudo aquilo que elas investiram uma vida. A posse traria essa segurança efetivamente? A posse, eu sempre falo que você ter a posse do imóvel não é a mesma coisa de ter a titularidade. Uhum. Né? Você pega um locatário, o locatário de um imóvel, ele tem a posse do imóvel.
Ele pode até mexer no imóvel, ele pode até pintar o imóvel, mas na hora de entregar, ele tem que entregar na forma original. Então, a posse dá alguns direitos de proprietário, mas não é o proprietário. Então, essa segurança jurídica que eles poderiam ter como agricultor é a titularidade da terra e não a posse. Eu sou contra a posse, eu sou a favor de que eles tenham a titularidade. Assim, o pai vai trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que aquela herança, aquele fruto do trabalho vai ficar para os filhos, né, vai dar continuidade, porque tem até uma brincadeira que nós fazemos no interior, que quem é peão, morre peão. Quem nasce peão, morre peão. Na agricultura é assim, quem nasce agricultor, morre agricultor. Porque a essência da agricultura é você olhar um jovem com 20 anos de idade e ele olhar para o céu e falar assim, olha, daqui 3 dias vai chover. E 3 dias chove, porque ele conhece toda essa essência da agricultura, do clima e tudo mais. É uma sabedoria que é única, né, deputado? Sim. Que não, obviamente que não desprezando o conhecimento acadêmico e dos livros, mas que o dia a dia traz para essas pessoas e que muitas vezes não se compara a teoria e a prática, né? Então, quer dizer, tem uma importância ali, com certeza, muito significativa. Mas, por exemplo, é possível pedir empréstimos para ampliar com a titularidade, seria possível pedir empréstimos para ampliar esse trabalho deles ou não? Olha, tem várias linhas de créditos, né? Tanto governo federal, estadual, incentivo aos pequenos agricultores, mas há uma exigência da titularidade da terra. Como que o banco ou qualquer linha de crédito vai disponibilizar um recurso sem uma garantia? Então precisa ter essa garantia e a titularidade dá a possibilidade dele fazer um bom plantio, de comprar adubo, dele ter um crédito numa cooperativa, dele abrir um financiamento para comprar um trator pequeno para que ele possa trabalhar com mais facilidade, com mais rapidez. Porque uma coisa é você fazer um alqueire de plantio com a enxada. Outra coisa é você fazer um alqueire de plantio com o trator. Né? Aquilo que gastaria 20, 30 dias, se faz em 3, 4 dias. Então ele ganha tempo, ele consegue fazer uma produção melhor dos seus produtos. Uns 100 mil reais um trator, mais ou menos? Olha, 100 mil reais ele compraria um bom trator, mas com 50, 60 mil reais, hoje ele compraria um trator muito bom. Ele poderia comprar um trator até segunda mão, usado, né? Mas que atende aí às necessidades da propriedade. Mas de qualquer forma não é uma coisa que é acessível para todos, né? Quer dizer, quem está lá com a enxada, ele não tem esse recurso disponível, está com enxada porque não tem um recurso disponível. Então, quer dizer, a linha de crédito seria muito importante para eles alcançar esse patamar e, claro, aumentar ali a sua produção, né? Sim, porque com a linha de crédito, ele pode até fazer o seguro desse plantio. Hoje nós temos linhas de crédito que assegura, né, ele pode pagar um seguro, porque se der algum problema climático e venha perder a produção, né, venha perder o plantio, ele tem aquele financiamento coberto. Então, para você ver, ele já começa a ter menos risco no seu plantio, menos riscos financeiros. Deputado, uma outra questão que é importante que a gente aborde e que vem sempre relacionada a essa questão da agricultura familiar e da agricultura de um modo geral, é a questão ambiental. A gente sabe que muitas vezes tem muitos produtores de grande escala que tem ali, como o senhor falou antes, tem lá o agrônomo, tem todo um aparato e tecnologia para conseguir entender onde que pode precisar de mais água naquela terra, qual tipo de defensivo que ele pode usar, enfim, tem toda uma expertise que ele vai criando com o investimento que ele consegue ter uma produção ambientalmente melhor. Como é que faz o pequeno produtor? Como é que tem sido essa preocupação para o pequeno produtor? Olha, o ITESP, no caso do Estado de São Paulo, deveria dar um suporte a esses produtores. Eu não vou cometer um pecado de falar do trabalho do ITESP, até porque eu acompanho muito pouco. Mas eu venho fazendo uma orientação aos pequenos agricultores
que eles montem a própria cooperativa. E com a cooperativa, eles conseguem aí contratar um agrônomo, conseguem contratar um veterinário, conseguem fazer uma compra melhor, porque aí não compra um saco de adubo, ele consegue comprar 100 sacos de adubo. Isso faz com que caia o preço. Então a cooperativa ajuda muito nesse trabalho. Mas o governo não pode deixar os produtores à própria sorte, né? Eu acho que a cooperativa tem que ser um incentivo governamental para que se estruture, né, para que os pequenos agricultores tenham a possibilidade, às vezes, de comprar um trator que fique na cooperativa para usar para 10 propriedades, por exemplo. Então você imagina, se nós pontuarmos que um trator muito bom custa 130 mil reais, 140 mil reais, é comprado por 10 proprietários, nós estamos falando que o trator vai custar 13 mil para cada um. E cada um tem a opção de usar na sua propriedade, que já vai baratear dentro de uma cooperativa. Então, são planejamentos que o governo tem que estar participando junto com os pequenos agricultores. O senhor coloca uma coisa muito importante aí, esse rateio pode facilitar e aí, obviamente, eu fico aqui só pensando do quanto ele pode produzir mais, né, deputado? Isso pode favorecer para que ele produza mais e muito melhor, de melhor qualidade, né? Não é só a produção, né, Priscila? Também o escoamento do produto. Porque quando você tem uma cooperativa, tanto na produção, no plantio, e quanto à produção, o escoamento dela, você consegue fazer planejamentos, né? Então você consegue baratear até o escoamento do produto. Então isso facilita muito. Agora, eu queria colocar aqui um ponto, deputado, que aí diz respeito muito aqui a essa casa, ao trabalho dessa casa, porque a gente tem ali uma discussão de orçamento para que algumas áreas, como o ITESP, tenha mais recursos para fornecer esse serviço para o pequeno produtor. Como é que o senhor tem sido esse debate entre os parlamentares, também para esse momento, que é importante para que o órgão, a autarquia, tenha mais recursos para conseguir fazer esse atendimento da melhor e mais ampla maneira possível? Olha, se você pegar pelas assinaturas da Frente Parlamentar, eu acho que nós precisamos se preocupar mais. Eu tive 22 assinaturas, se não me engano, mas eu espero que os outros também assinem. Nós precisamos discutir mais sobre esse tema. Temos que deixar em evidência que o pequeno agricultor é um dos tripés da sustentabilidade, né, desse trabalho de meio ambiente que nós temos, né, de preservação, de busca de colocar alimento no prato de cada brasileiro e do mundo, né? Se de cada 7 pratos, 2 é do pequeno agricultor, quanto que não é no país, no Brasil, né? Então é uma proporção muito grande. Então precisa se abrir essa discussão. É claro que o governo ele precisa dar suporte ao ITESP, por exemplo, para que faça o trabalho, mas nós não podemos mais deixar esses órgãos como moeda de troca de partidos, né? Olha, o DR eu vou dar para você partido tal, olha, o DENIT eu vou dar para você partido tal. Então é muito mais partido do que técnico. O que nós precisamos são pessoas técnicas para tocar alguns setores. Muitas vezes você vê, não é o caso desse administrador do DR, mas você vê um administrador do DR que foi cirurgião, nada entende de rodovia. Então, por quê? Porque está loteado por partidos. Então, nós precisamos realmente de pessoas técnicas, que conheçam sobre a matéria e que façam um bom trabalho, né? Esse é o principal. Deputado, o senhor havia mencionado aí sobre a questão do escoamento dessa produção e esse é um tema muito importante. Obviamente que todos os produtores querem exportar a sua produção, porque isso vai, obviamente, que dá um volume muito maior ali de retorno do trabalho dele, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse olhar também da Frente Parlamentar para essa questão da exportação para outros países. São Paulo tem um volume considerável aí de produção e que já tem uma exportação também considerável, mas obviamente que há uma margem para que isso cresça.
Hoje o pequeno agricultor ele está muito nas mãos dos atravessadores, né? Então quem faz a exportação não é o pequeno agricultor, e sim aquele atravessador dentro do setor, porque a pequena agricultura também é dividida por setores. Então nós temos lá hortifrutis, legumes, né? Por exemplo, você pega a região de Ibiúna, ela é forte no plantio de verduras, de folhagens, né? E aí temos alguns atravessadores que esse sim tem o lucro. Por isso que eu acho a importância da cooperativa, porque aí ela consegue superar esse atravessador e começa a fazer a negociação direta para o agricultor. Eu acho importantíssimo. Então nós temos que sim fazer um trabalho de política de orientação a esses pequenos agricultores para que eles não precisem ficar na mão dos outros, né? Quem mais ganha é o que menos trabalha. Deputado, o senhor com a sua experiência até como um pequeno agricultor, o senhor vê que pequenos agricultores que são mais antigos ali, que têm mais tempo de terra, lidando com a terra, têm uma facilidade para entrar em cooperativas? Eles têm essa visão de que juntos é muito mais fácil crescer, ou isso também é um ponto de resistência que vocês têm que trabalhar ali para tentar superar? Olha, há uma resistência porque nunca ninguém ajudou eles. Eles sempre foram usados. Foram usados politicamente, são usados comercialmente, porque nós temos atravessadores que têm lucros absurdos, né, sobre a produção deles, mas nunca teve uma política de orientação. Então, para eles, tudo é novo, para eles tudo é diferente, porque está acostumado a trabalhar ele, a esposa e os filhos, e sobreviver disso, né? Mas se tivesse uma política séria de orientação e realmente ajudasse a fazer essa estrutura de cooperativa, tendo a orientação financeira, como se uma empresa fosse uma empresa, né? Eu tenho certeza que quebraria esse paradigma e eles conseguiriam entender todo esse processo que é plantar, colher e realmente colocar no mercado interno ou externo, de forma lucrativa, né? Esse é o mais importante. Deputado, a gente tem feito as audiências públicas do orçamento e ouvido ali as demandas da população. E uma das demandas mais recorrentes que as pessoas têm falado nas audiências é sobre as estradas vicinais, que está muito ligado a esse escoamento da produção do pequeno agricultor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Tem um projeto do governo do estado de recuperação dessas estradas vicinais que tem ajudado em alguns municípios a melhorar essa questão ali da saída de toda essa mercadoria, mas ainda há um trabalho bem árduo e bem grande a ser feito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A linha viária paulista é uma linha viária muito boa, né? É claro que as vicinais, as estradas municipais, elas precisam ser muito preservadas. Por quê? Qualquer escoamento de carga, seja agrícola ou agropecuária, nós estamos trabalhando com muito peso. Então danifica o caminhão, danifica o trator, e isso custa para o agricultor. Esse transporte custa, se quebra um feixe de mola, se fura um pneu, é um custo a mais nesse transporte. Então é de bom tom e necessário que se faça, sim, melhorias nas vicinais, nas estradas municipais. Há esse planejamento do governo. O Rodrigo Garcia assumiu agora o governo. Eu espero que ele realmente faça esse trabalho. Ele vem fazendo esse trabalho. Eu quero até parabenizá-lo. Eu converso com vários prefeitos e eles vêm falando que ele está atuando no recapeamento de vicinais, ajudando com maquinária agrícola para melhorar as estradas. Isso é necessário. Então, se assim o governador está fazendo, eu quero parabenizar. O que está dificultando para os nossos pequenos agricultores são os pedágios, né? Uma quantidade enorme de pedágios no estado de São Paulo, isso encarece muito a produção. E pior, nós temos problemas, por exemplo, nós temos um pedágio no trevo do distrito de Jafa, que fica na cidade de Garça. Então, os pequenos agricultores moram em Jafa e produzem o seu sítio. Para ir e voltar, eles têm que pagar pedágios, para ir no sítio trabalhar e para voltar.
Então já encareceu até o trabalho deles, não é só a produção. Então isso é uma dificuldade muito grande que nós estamos encontrando no interior, que é a quantidade de pedágios que foram instalados ao longo do tempo. Deputado, a gente está acabando a nossa conversa, infelizmente, porque rendeu tanto aqui o nosso papo, é tão importante e é, de fato, um assunto que é pertinente a todos, não só aos pequenos agricultores, porque todo mundo precisa de comida de qualidade na mesa. E vem de onde essa comida? Então, os pequenos agricultores têm um papel muito importante nisso, inclusive no abastecimento de escolas, enfim, em todo o nosso alimento. Eu queria que o senhor falasse, queria que o senhor fizesse as suas considerações finais para que a gente pudesse concluir a nossa conversa. E eu queria, rapidamente, deputado, como é que tem sido o diálogo com esses pequenos agricultores para trazer as demandas para a frente parlamentar? Olha só, você tocou num ponto importantíssimo, né? O Estado, o município também tem que ajudar. E comprando do pequeno agricultor ajuda muito na região. Nós temos notícias de várias cidades, como Duartina, por exemplo, que o prefeito compra toda a produção familiar na região para fazer merendas na escola, para colocar no asilo, na PAI. Então isso é importantíssimo. Eu quero até parabenizar o Juninho, que é o prefeito lá de Duartina, por fazer esse trabalho. Eu estou indo viajar hoje, vou pousar num assentamento lá em Bebedouro, porque eu gosto de conhecer e ver de perto qual que é o trabalho, qual que é a dificuldade. Então estarei lá quinta e sexta-feira com 300 famílias, né, que são todas de agricultores familiares, vendo as dificuldades que eles têm, porque aí eu tenho propriedade de falar o que acontece, o que pode ser feito. E a expectativa da frente parlamentar é realmente mostrar para o governo, tanto estadual como federal, porque o governo Bolsonaro vem dando a titularidade, que mais importante que a terra e a produção é a titularidade dessa terra. E eu tenho expectativa de realmente alertar alguns setores, né, comercial, setor político, para que a gente possa ter boas políticas para esses agricultores. Muito obrigada, deputado, mais uma vez. A gente está à disposição para a gente repercutir ainda mais essa frente parlamentar que é importante para todos nós. Muito obrigada. Obrigado. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou da frente parlamentar em apoio aos pequenos produtores. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.